Estamos aqui hoje para um novo quadro dentro do Concretiza Podcast, que é o Reforma News. Então eu, Paula, arquiteta da Decora Fit, junto com o Fábio, vamos em dupla trocar ideia, conversar, debater sobre esse universo de arquitetura, decoração, engenharia. Por quê? Você acha que não, mas obra também tem notícia, viu? A ideia é trazer de uma maneira leve uma discussão aqui entre nós para trazer também informação para vocês e de uma maneira tranquila que vocês sabem. A gente gosta de saber de tudo um pouco do que está acontecendo à nossa volta, então vamos unir o melhor dos mundos aqui. Um pouco de técnica, um pouco de fofoca? Acho que não, né? Talvez, né? E aí, Fábio, tá emocionado, empolgado com essa novidade? O que você acha? Bom, Paulinha, bom dia ou boa tarde, eu não sei qual momento que você vai estar escutando a gente aqui, mas eu estou bastante entusiasmado com esse novo quadro. Eu acho que faltava isso para o Concretiza, um quadro onde pudesse engajar mais as pessoas. Apesar de não parecer, gente, tem muita coisa, muita novidade, muita notícia legal acontecendo nesse nosso mercado da construção civil, na parte de reformas, decoração interiores, então nem se fala. Demais. Então eu estou bastante animado, acho que tem bastante coisa para a gente poder conversar aqui. Bacana. Então, ó, só para vocês terem uma ideia, só no episódio de hoje a gente vai falar sobre decoração, sobre tendências de 2026, um pouco, uma pincelada rápida sobre como foi, como está sendo a Casa Cor São Paulo, e também sobre um caos que rolou lá fora do país, de algo que a gente já conta, e também sobre novidades e tendências voltadas para o material. Essa área ali da construção que vem sido realmente ano após ano, meses após meses, trazendo essa renovação. Então, coisas que estão vindo de fora do país agora para o Brasil. E entender melhor como isso se encaixa, né, aqui no nosso tipo de reforma também, que a gente faz na Decora. Bora, tô animado. Vamos lá. Tenho aqui uma notícia bombástica. O minimalismo acabou. Meu Deus. Depois de sermos tomados, né, desculpa o microfone, pelo branco, pelo cinza. Posso falar marasmo? Não sei, né? Pela monotonia. Talvez, linhas retas, tudo. Você olha, não tem nenhuma informação, nenhuma ondinha, não tem nada. Então, assim, as linhas retas e as cores completamente chapadas e neutras estão chegando ao fim. Claro que depende do seu gosto, né? Se você quiser, fica feliz com o seu cinza, tá tudo bem, ninguém vai julgar. Mas, esse ano de 2026, a gente tem visto que a ideia é ser sensorial, ser sensível ao toque, ser materiais usados que remetam ali realmente à casa da sua avó, ao ambiente que você tem memórias afetivas, que você sente afeto, que você tem carinho e que você também está confortável. Então eu acho que é isso. Eles estão tentando também quebrar um pouco essa questão do minimalismo ser algo frio, né? Parece que você tá sentado ali no bloco de cimentão, né? Então não. Então agora os sofás são de tecidos fofinhos. Tem um que chama bouclé. Acho que é assim que fala. Que é bem fofinho, assim, daqueles que parece que o gato vai arranhar eternamente e que fica mais bonito daí se ele arranhar, entendeu? É a estética. Então, eu acho que agora a ideia é cor, lugar que é aquecido, lugar que é confortável. E o que você acha disso? Você acha que era uma coisa que já ia acontecer, você imaginava? Ou para você é um choque, essa brasilidade, essa volta aí de casas mais vivas? Bom, eu acho que a arquitetura, o design de interiores, ele é um tema extremamente amplo. Eu acho que as gerações vêm mudando absurdamente e eu acho que com isso também traz um apelo para se mudar também a parte de interiores. Então, acho que está muito conectado com a geração que a gente está vivendo hoje. Mas é um tema muito amplo e a gente tem visto em muitos dos projetos que a gente faz que isso acompanha o dono, né? Então, Exato. eu acho que essa é a grande beleza de a gente poder ter projetos multidisciplinares, multitendências dentro de uma única casa. Então, eu acho que acabar, eu acho difícil, até porque a gente vê vários, tanto empreendimentos quanto até apartamentos com estilos mais coloniais. Então, tem alguns apartamentos que trazem esse estilo de casa de vó, mas o estilo mais coloniais, estilos mais antigos. E tem apartamentos que são extremamente modernos e minimalistas, né, com esses toques, essas linhas, como você comentou. Então, eu não acredito que ao fim pode ser uma tendência, assim como a moda, né? A moda a gente vê umas coisas malucas, assim, a gente vê esses desfiles e o que está chegando de tendência para o mercado, a gente basicamente não entende a visão de quem está trazendo a tendência para o mercado, ou seja, é o que vai acabar embasando os grandes projetos. A parte sensorial,
eu acredito que cada vez vai estar mais presente, porque traz uma integração com Uhum. a natureza, com a vida real. Então, eu acho que quanto mais integrado isso tiver, mais as pessoas vão viver melhor, né? Ou mais num ambiente mais confortável. Então, eu acredito sim na questão sensorial cada vez mais presente, mas o minimalismo pode ser uma tendência, assim como tudo, todos os anos a gente tem mudanças, mas eu não acredito que seja. Eu acho que é algo mais como um estilo, né. A É, pessoa pode continuar tendo esse estilo mais minimalista, sim, não precisa necessariamente seguir a moda, que é do momento, é cor e informação pra de tudo quanto é lado. Então exato. E também eu acredito que eh, isso pode estar presente em ambientes diferentes. Então, por exemplo, na tua casa você prefere um ambiente mais realmente com monocores ali, algumas coisas mais minimalistas. Aí, talvez num escritório, em um outro ambiente corporativo que você tenha, talvez você consiga abusar um pouco mais das cores, um pouco das tendências do que segue até o próprio mood board das empresas, a tendência do uhum, que é. Então, eu acredito que as pessoas possam ousar e trazer essa multivisão e multitendência em projetos distintos dentro da vida de cada um. concordo. E eu acho que é isso, na verdade, que importa, né. E a gente já tá dando um spoiler do que a gente vai conversar um pouquinho mais pra frente, que é justamente isso que você já deu uma resumida legal, que a ideia é essa, é o que eu bato na tecla também, é importante de citar que lá na Decora Fit a gente faz os projetos de acordo com o gosto do cliente, né. Então tem muita gente que pergunta isso: "Ah, é um projeto pré-pronto? Como é que é? Ou se eu sou romântica ou gosto do estilo industrial, você vai fazer como eu gosto?" Sim. Então a ideia é porque a gente quer que a pessoa se sinta que a sua casa seja realmente seu refúgio, né. O seu lar é o seu local ali, eu estive na Casa Cor, e em breve vamos entrar nesse assunto, que a ideia era justamente essa, mostrar que o seu ambiente tem que refletir quem você é. Então, eu acho que é essa a pegada do momento. E aí, entrando nessa história de cores vivas, de vida acontecendo nas casas, a cor do ano, né, assim, que foi considerada como uma cor do momento, a cor tendência, você chuta qual é? Não faço ideia. O marrom? Não, olha, é um bom chute, porque realmente essas cores que remetem à natureza, o marrom, os terrosos, estão com tudo e seguem. Mas a cor que foi considerada como a cor que vai trazer energia, alegria e motivação pra você é vermelho. O que Caramba. você acha? Você Nossa. colocaria ali tons de vermelho? É que às vezes a gente pensa no vermelho, só o vermelho daquele desenho do coração, né? Pintou o coração e pinta de vermelho. Não necessariamente é esse vermelho. Então, assim, nós temos as nuances ali, os tons de vermelho, que pode puxar ali para um vinho, um tom um pouco mais quente, um pouco mais queimado. Mas a ideia é que tanto na cromoterapia, quanto na numerologia, que eu não entendo nada, mas assim, foi analisado que é um tom que vai trazer ali realmente esse ânimo. Como você encara isso, assim? Você teria na sua casa? Como você pincelaria isso por lá? Olha que coisa engraçada. No meu outro apartamento, eu coloquei algumas portas basculantes de vidro no tom vermelho quase vinho. Olha, Então a gente ousou bastante no projeto. Então era um tom de madeira e esses detalhes das portas em vinho. que demais. Eu nunca fui muito fã do vermelho, mas eu acho que aí na composição ficou legal. O que eu analisei, por exemplo, depois de vários anos morando ali, é que Aham. cansa. Ó, foi legal você falar, O porque cansa porque, putz, é uma cor que, assim, não é uma cor leve, é um negócio pesado, depende de a quantidade de elementos que você tem ali no ambiente com vermelho pesa bastante. Então hoje, por exemplo, onde eu moro hoje, a gente não coloca nada com esse tipo de tom. Então eu acho que às vezes detalhes fazem sentido, mas você precisa ter bastante cuidado e você ter uma certa flexibilidade. Pô, eu cansei, não quero mais, você conseguir trocar isso com uma naturalidade, né, porque senão o ambiente fica muito carregado e é uma cor que dificilmente você vai conseguir ornar com muitas outras, né. Então, ela sempre acaba roubando meio a cena. sim. Mas eu Então acho que é aí que entra a questão dos toques de decoração, né. sim, Então você não precisa pôr realmente na porta ali da marcenaria, que é algo que você fez um alto investimento, e que vai demorar para você ter que mexer nisso. Agora, uma tinta, por que não? sim, Uma manta jogada no sofá, sem a dúvida. almofada que você troca a capa, né, um quadro que tem ali essas pinceladas, literalmente pinceladas. Então eu acho que a pessoa pode trazer essa vida, essa energia
ali para dentro de casa, mas de uma maneira que seja, como você comentou, mais flexível e que você tenha a possibilidade de mudar ou tirar, caso você canse. Mas fica aí a dica, então, tons de vermelho e vinho, que na Casa Cor bombou mesmo. Tinha teto pintado dessa cor. É real, tá, gente? Então, se você gosta, procure o tom que mais te agrada e põe em algum cantinho, só para dar uma energia extra. Você já ouviu falar, Fábio, no termo biofilia? Biofilia. É. Não é um termo muito comum, mas eu acredito que eu já ouvi falar, sim. Que agora a gente tá querendo falar bonito, né? Tá. Assim, hoje em Agora dia, traduz aí. Traduz pra galera entender o que é esse termo. biofilia é o verde, a natureza dentro de casa. Só que a ideia é você ter uma casa com, né, biofílica, trazer a biofilia ali pra dentro, não é mais só pôr um vasinho de planta pequenininho, não. É realmente um painel verde, uma paredona cheia de planta. É você pegar aqueles vasos enormes de piso, colocar, sei lá, uma ficus lirata enorme. Não sei muito o nome de planta, não. Zero entendida, zero mãe de planta. Mas a ideia é essa: é você trazer mais e mais verde pra dentro do seu lar. E aí, o que que você acha? É uma coisa que a pessoa que mora numa casa, a gente entende, né? A pessoa faz um jardim, contrata Sim. o paisagista, põe lá, e aí da janela dele, da sala de TV, ele tá vendo as plantas lá, grandonas, criando, às vezes, em volta do muro, algo do tipo, né? Meu pai mesmo mora numa casa. É diferente, você consegue apreciar esse jardim. Mas e dentro? E aqui em São Paulo? E aqui num apartamento pequenininho? Você acha que é uma coisa que é sustentável, a pessoa consegue ter? Ou acaba, às vezes, trazendo ali o inverso do que precisa ser? Olha, eu acredito que o verde cada vez mais está presente hoje nas casas, nos empreendimentos. A gente tem visto um aumento desse volume de especificação nos projetos de uma maneira muito significativa, né? Uhum. O grande desafio que eu acredito que sempre existiu foi em relação à manutenção. Então, como por exemplo, você está num apartamento, você normalmente não consegue transitar tanto com água, né? Você vai regar um vaso, essa água ela vai vazar para onde, né? Ela vai descarregar depois Cadê onde? o ralo? O Ou que ralo, piso ou é? seja, não é simples a manutenção. Quando a gente fala nos empreendimentos, então nem se fala. Então hoje a gente vê vários empreendimentos de médio e alto, os alto padrão então nem se falam, né? São praticamente fachadas verdes sendo contempladas para justamente trazer essa correlação das cidades com a natureza, né? Então as Sim. pessoas não sentirem que estão tão imersas, pelo menos quando estão em casa, nas cidades, trazendo um pouco essa conexão com o verde. Mas isso requer primeiro, uma especificação e um projeto muito forte. Então Uhum. você precisa ter um projeto de irrigação, de drenagem, para como você vai comportar isso tanto nas fachadas dos empreendimentos, e principalmente dentro de casa, né? Dentro de casa, eu já é de isso já acontece há alguns anos que, muita gente traz essas espécies artificiais, né? Sim. E as plantas artificiais, elas têm, hoje, putz, parece que é de verdade Tem realmente, né. algumas que não são artificiais, elas são preservadas. Você já ouviu falar nesse É, termo? preservada, Super que não legal que não dá o também. plástico, né, não parece um plástico, Isso, não. parece que são realmente plantas de São. verdade. Mas, pô, a gente viu recentemente, a criação de vasos autoirrigáveis, Isso é né, muito que, legal. pô, a gente tem lá o vaso, é uma planta real que tem resiste de pouca manutenção e o vaso já é autoirrigável, então Ele mesmo se molda. A gente tem lá no a gente até escritório. tem no escritório, Muito né, então, ou legal. seja, você rega, ele absorve um tanto de água e ele se autoirriga. Então, eu acredito que por conta dessa presença tão forte do verde hoje, N soluções na indústria e aí voltados para esse fim estão sendo criadas para diminuir manutenção, para possibilitar as pessoas usarem mais o verde sem muita culpa ou dor de cabeça, Tornar né, viável tornar ali, né, viável o mercado. exatamente essa implantação. Então, pô, eu acho um tema super em alta, eh, cada vez mais se as pessoas não reparam, passem a reparar nisso, porque é uma tendência global dos projetos ali, desse verde mais presente, e Sim, busque essas soluções inteligentes para você ter o verde na tua casa. Com perfeito. certeza o aconchego é completamente diferente, Isso é né, comprovado. quem não teve, eu sugiro que faça o teste para ter, porque realmente, traz uma sensação muito diferente. E é isso, então você pode buscar no mercado, a gente tem muita opção.
Você vai conseguir encontrar uma solução dentro aí do tamanho que você quer ter, né, de verde, mas põe um verdinho que você vai perceber a diferença. E esse bloco de decoração e tendências do Reforma News é um oferecimento de Decora Fit, que é a mantenedora aqui do seu podcast. Se você quer reformar sem dor de cabeça e você não conhece a Decorafit, eu sugiro que você entre imediatamente lá no decorafit_br no Instagram ou no site www.decorafit.com.br. Maior ecossistema de reformas onde você pode buscar crédito, projeto, execução de reforma e todos os produtos necessários para sua casa. E esse projeto e orçamento é feito com base no seu budget, ou seja, quanto você tem disponível para poder investir nessa reforma, e nós executamos essa obra em prazo recorde do mercado. É isso. E tem um detalhe muito importante, que no site da Decorafit você encontra a nossa calculadora, onde você consegue simular e ter ali a estimativa do valor que você vai investir na sua reforma antes mesmo de começar. Bem lembrado. E como eu comentei com você e com vocês, na Casa Cor a gente tem realmente esse misto, esse compilado com mais de 70 ambientes e mais de 80 mil pessoas já passaram pela Casa Cor São Paulo. Vai acabar agora, dia 9 de agosto, então tá nos finalmentes. Mas lá no Parque Água Branca, você chegou aí, Fábio? Não fui. Não foi? Olha, foi uma experiência muito bacana. Realmente, esse ano, eu percebi que cada ambiente que você entrava, um parecia que você estava entrando num filme, o outro parecia que você estava entrando num sonho, porque a ideia era essa, de trazer mais ou menos o que a gente está conversando aqui. A natureza para dentro de casa, a vida acontecendo, o lar e os detalhes. Então, em cada instante, se você quisesse gastar o tempo de olhar cada decoração que foi, né, selecionada ali a dedo, era para parecer mesmo que, esse aqui eu herdei da minha tia, esse aqui meu tio trouxe de souvenir, sabe? O carrinho de Lego que eu montei com o meu filho se tornou decoração. Então, a ideia é muito essa, além das cores, né, que a gente já comentou também, essa tendência mesmo muito viva de afeto, de casulo, de ambiente que você se regenera. Então, que a sua casa seja o local que você tem vontade de voltar, né? Então, agora uma questão mais polêmica ali dentro da Casa Cor. Você vendo isso acontecendo, né? Claro que os ambientes não são ambientes que foram feitos ali com pouca verba, né? Com pouco custo. A gente sabe que não. Eu, como arquiteta, consigo ali me colocar no meu lugar, né? E tentar entender e abstrair, né? Puxar ali o que dá pra pegar das tendências e das ideias. Mas você acha que esse mercado é muito high society ou a gente consegue trazer isso para uma realidade ali do brasileiro médio, vamos chamar? Bom, posso ser polêmico? Bora. Paulinho, eu acho que a Casa Cor sempre teve, e acho que vai continuar tendo esse apelo forte a tendências da arquitetura. Uhum. Justamente esse tema que a gente estava falando das cores, etc. Então, o que está sendo criado no padrão da arquitetura, no que tem de melhor da arquitetura, nem aqui, mas é no mundo. Eu acho que o Brasil é uma das principais potências no que a gente fala de arquitetura de interiores. Tanto é que a gente, em vários lugares aí fora do país, Estados Unidos é tudo igual. Indo, né? O brasileiro está indo embora, mas Isso. Estados Unidos as casas são tudo iguais, Europa, cara, é muito antigo e já ultrapassado. Uhum. Então, assim, são poucos lugares do mundo que tem, de fato, um apelo forte à arquitetura interior. Então, eu acho que o Brasil lidera esse tema. Mas, obviamente, aquilo é para uma fatia muito pequena da população. Eu diria aí 1%, e olhe lá. Porque ninguém consegue colocar isso dentro de... A grande maioria do Brasil não consegue, do brasileiro não consegue colocar isso dentro de casa. Uhum. Então, eu acho que... E é um pouco do que a gente sempre defendeu. Eu acho que o mercado de arquitetura em interiores, ele está sendo um mercado cada vez mais prostituído. Porque hoje nós estamos criando, ao invés de bons arquitetos, nós estamos criando bons vendedores, né? Sim. Que só querem vender e colocar o mais caro na casa dos clientes. Muitos clientes não conseguem chegar nem perto de colocar tudo isso, porque a verba acaba. E aí acaba frustrando muita gente. Então o arquiteto mostra para o cliente aquele projeto maravilhoso, sonho da vida dele, o olho brilha, mas ele não fala quanto custa, né? Então, ou seja, eu acho que é uma amostra, vários anos aí de Casa Cor São Paulo, traz essas tendências, mas eu acho que não está preocupado com a democratização da arquitetura no Brasil, que é um pouco do que a gente defende muito aqui no nosso negócio, né? Qualquer pessoa ter acesso a ter uma casa bem decorada, independente do quanto custa um produto X ou outro, né? Então, eu acho que esse é um grande problema. Existiu um projeto esse ano, acho que não estava nem... eu não sei se você sabe, mas teve a Bienal da Arquitetura,
esse ano que Eu vi. aconteceu dentro do No Ibirapuera, Ibirapuera. né? Do meu amigo Rafa Tristão. Rafa, um abraço. Parabéns pela iniciativa, porque justamente foram. Eles conseguiram concentrar nesse espaço, e eram vários espaços. Então, cada arquiteto de algum lugar do Brasil trouxe a Legal. brasilidade para lá. Então, pô, um arquiteto de Recife, um arquiteto de João Pessoa, um arquiteto. Então, conseguiu trazer a brasilidade, o que fazer com elementos brasileiros dentro dos apartamentos que sejam totalmente acessível a todos, ou a grande maioria da população, Sim. né? Então, eu acredito muito numa arquitetura que olhe para essa tendência, né? E não a gente. Pô, a gente faz um estúdio hoje, em média, lá, R$ 120 mil, um estúdio bem legal. Se você quiser gastar R$ 300 mil no estúdio, você vai Isso é o conseguir limite. gravar, né? Gastar. Ou seja, e aí a gente coloca numa amostra dessa que está aberta ao público para atender isso e tudo mais, mas é tudo que tem de melhor, né? No mercado interior. Então, eu acho que por um lado, é muito bonito aos olhos, né? Nós, profissionais da área, conseguimos distinguir isso, mas a grande parte da população não. Sim. Né? Então, eu acredito que isso precisaria, de toda forma, ser repaginado. Tinha que ter uma reformulação nisso, porque eu acredito que o setor está perdendo a essência e está virando cada vez mais vendedor de loja do que dedicado à arquitetura de fato, como era antigamente. Da essência, né? Mas eu acho que assim, o que a gente pode usar e extrair mesmo desse caso da Casa Cor especificamente, é a gente entender que é como se fosse o São Paulo Fashion Week, Sim. né? Então, assim, não significa que a sua casa vai ser daquele jeito, vai ser exatamente ali com aqueles materiais, com aquela tecnologia, enfim. Mas é para mostrar, olha só, agora você pode ter uma academia na sua casa. Tinha um ambiente lá que, meu, é uma tela. Você escolhe, quero fazer bíceps. Aí você clica bíceps, puxa um negocinho, a cordinha, e você põe enquanto. É um negócio que eu Uma falei, máquina. gente, uma máquina. Uma máquina que são todos os exercícios em um negócio só. Então, o futuro está aí. Sem dúvida. Ok, a gente tem ali esse exemplo, né? E ao mesmo tempo, qual que era a ideia? Falar, o bem-estar importa, sua saúde importa. Então, assim, eu acho que é esse misto que eu consegui sentir de lá e extrair de experiência, de o que a gente consegue pegar de tendência que dá para replicar, e aí a pessoa pode contratar a Decora Fit, né? Que vai ter inúmeros arquitetos para fazer um projeto que caiba no bolso, usando ali uma tendência. Então, é uma cor que você vai conseguir pintar ali meia parede, uma parede da sua sala? Legal. Ou é a ideia de falar, pega o que você ganhou ali da sua mãe, coloca. Não é ruim a sua capa de almofada ser com um tecido dos anos 50. É mais incrível. Então, eu acho que essa é a ideia, falar, pode misturar tudo, pode ser você, né? Então, eu acho que dá pra gente extrair dessa forma, mas eu concordo muito com você que não dá pra ter o que tem lá. É muito difícil mesmo. E Fábio, por falar, né, em materiais diferentes e tudo isso que tem surgido agora, nós temos também a ideia de, além da decoração, além de um novo MDF ou uma nova chapa, uma nova pedra, nós temos um novo tipo de construção chegando. Não é tão novo, né, na verdade, mas sendo mais utilizado agora aqui no Brasil, que é realmente sem água, sem cimento, sem tijolo. Então, a construção a seco. Que nada mais é do que ali o steel frame com a placa de drywall ou com as placas de madeira. Isso é muito usado, né, fora do país. E agora tá chegando. Qual é a sua opinião? Também é algo difícil, inacessível? Ou é algo que vai trazer ali uma revolução mesmo para construção? Acaba sendo mais rápido, né? Paulinha, eu acho que é um excelente tema. Eu acredito que esse tema do steel frame já vem há alguns anos sendo debatido, né? Uhum. Uma realidade do nosso país é que hoje a gente está com um custo de mão de obra assustador e enfrentando, inclusive, uma escassez muito grande de mão de obra. Então, nós não temos mão de obra e a mão de obra que tem está muito cara. Ou seja, ou vai existir, ou precisa existir uma transformação global no mercado da construção civil, ou a gente vai ter um colapso muito em breve, porque literalmente a gente não vai ter mão de obra para trabalhar. Né? Então, fora do Brasil, já vem essa discussão há muito tempo sobre steel frame. Por exemplo, nos Estados Unidos ainda se usa muito o sistema de wood frame, né, que é muito voltado com madeira. Então, é toda a estrutura da casa, fundação, laje vamos dizer, a laje de piso ainda é tudo feito dos formatos tradicionais, baldrames, a própria laje, o radier da casa, mas toda a estrutura acima do radier
é tudo feito com madeira. Então, madeira, fechamento, tudo com madeira e eventualmente placas que mesclam ali entre placas cimentícias, o drywall e até propriamente chapas de madeira com isolamento, né? Mas isso é muito presente, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Sim. E é cultural. É, o steel frame, inclusive semana passada eu tive a oportunidade de visitar a empresa Espaço Smart, do meu amigo Fernando Scheffer. Um abraço, Fer. Obrigado por receber a gente aí. Pô, é uma empresa que está crescendo assim absurdamente. Eles verticalizaram toda a estrutura do steel frame. Então, eles fabricam as estruturas, eles distribuem as chapas, eles dão treinamento, eles têm lojas, eles fazem projeto estrutural. Então, e eles, inclusive, treinam Estão construtores. guiando mesmo, Eles né? estão guiando o Criando. mercado Que para legal. que isso possa ser transformado. Então, eu chutaria que a gente tem metade da economia de tempo para fazer uma casa. Eu chutaria metade para menos do tempo que se demoraria para poder construir uma casa num sistema convencional. O descarte e incidência disso no meio ambiente nem se fala, né? Então é uma obra muito mais limpa, é Sustentável. muito mais sustentável, né? Porque, inclusive, o projeto já é feito e já é modulado de modo que a gente tenha o menor volume de desperdício possível, né? Então é muito diferente hoje do que acontece na construção convencional. Eh, mas a gente tem um empecilho ainda em relação ao custo. Então a gente vê esses projetos, eles estando bastante presentes em obras, a princípio de casas de médio e alto padrão. Então a Sim. gente não conseguiu ainda viabilizar essa conta para chegar nas casas populares, por uma questão de a principal matéria-prima disso é o aço, né? Então, para poder fabricar essas estruturas. Então, assim, é uma conta que ainda não consegue fechar para chegar nas casas populares. Sim. Mas eu acho que é uma. E hoje, estatisticamente, 1% somente das casas que são construídas no Brasil são feitas nesse sistema de steel frame. Então, ou seja, tem um mercado assustador ainda de crescimento, tem muita oportunidade, é uma tendência, e assim como a gente vê essa queda de preço, eu acho que essa queda ela vai continuar sendo algo acentuado. Então, eu acredito muito que nos próximos anos nós tenhamos soluções muito enxutas para poder levar isso para o público de baixa renda também, né? Que vai chegar lá, né? Vai chegar lá com certeza. Que legal. Um próximo desafio é em relação aos edifícios, né? Então, o steel frame ainda. Só o steel frame tem uma limitação de altura. Então, somente prédios de 4 andares é Ah, possível eu não você sabia disso. construir com steel frame puro. Algo que a gente está, inclusive, conseguindo testar é o uso do steel frame, por exemplo, para edifícios com estrutura mista. Então, quando você tem, por exemplo, estrutura de concreto e fechamentos e paredes internas com drywall, com o uso do steel frame já é uma solução legal. Então, Uhum. tem algumas construtoras que já estão testando. Então, é algo que com certeza a gente também, através da Talenco, que é a incorporadora do grupo aqui, a gente vai testar essas práticas em breve. Enfim, colocando o pé um pouco nessa prática cada vez mais sustentável, cada vez mais de inovação. Eu não tenho a menor dúvida que é o futuro da nossa construção. Que demais. E agora uma curiosidade, na verdade, minha mesmo, uma dúvida. A forma de construção tradicional, que é tijolo e cimento, ela é melhor para o Brasil por algo relacionado a clima, coisa do tipo, ou não tem nada a ver? Nada a ver, Paulinha. Isso aí é puramente cultural, Tá. extremamente cultural. Então as pessoas acham que se ela bater numa parede, ela vê às vezes um som mais oco, que aquela parede está frágil, né? Então não fazem nem ideia como é construída ou como concebida uma própria parede de estrutura em steel frame, em drywall, e já tem o preconceito de que aquilo é frágil, né? Então é uma questão cultural. Nos primórdios era construído com cimento, com bloco, com areia, e isso ficou, Tá. né? Então o Brasil, assim como vários outros setores e várias outras questões, nós ficamos para trás, né? Então, tem vários outros países muito mais desenvolvidos, já usam isso há muito tempo, entendendo. Então, é um sistema que traz um benefício acústico gigante, térmico gigante. Então, assim, só tem Só benefício, né? benefício. Menos desperdício, térmico acústico muito grande, agilidade na construção, ou seja, tem muitos benefícios, mas Só vai faltar mesmo o a preço. cultura a cultura, né, entrar na cabeça do brasileiro, e aí
cada região vai comportar isso de uma maneira, porque nós temos aqui vários Brasils dentro do Brasil, Total. Brasis dentro do Brasil, sempre. E, obviamente, depois isso eu acho que tem uma tendência e um trabalho muito forte a ser feito até a nível nacional em relação às commodities, com o, né, com o aço, e etc., para conseguir baratear esse insumo e aí, consequentemente, é o principal insumo do steel frame, conseguir viabilizar para o público de baixa renda. Tomara, né? Tomara, esperamos. que chegue logo. É isso. Seja mais possível. Lembra que eu falei que a gente ia ter um caos, né? Também aqui para tratar. Uma discórdia. Uma discórdia e também acho que tudo uma mescla do que a gente já conversou hoje. Estamos chegando ao fim. Vamos lá. Os fast foods. Então, assim, lá fora do país existia uma residência, vamos dizer ali, um estabelecimento para cada fast food que tinha cada um a sua carinha. Então, a Pizza Hut, você enxergava de longe que era a Pizza Hut. O McDonald's, você olhava de longe e via que era. O Burger King, o Wendy's, né, que tem lá. Cada um tinha sua característica e eram realmente casinhas, telhados. A gente sabe que a arquitetura tá mudando, né? E aí entra com a história do minimalismo, então talvez a tendência ou a moda atual. Mas simplesmente agora é drive-thru, delivery, rapidez, caixa quadrada, cinza, envidraçada com o teto plano. Não tem mais essa essência, né, que existia. Então, eu queria ouvir sua opinião sobre, pura e simplesmente por grana? Você acha que, nesse caso, eles quiseram se atualizar? Então, não. Se o mercado da arquitetura é assim, a gente vai entrar na onda? Ou é porque é mais barato, é mais rápido, é mais prático? O que você acha sobre isso? Paulinha, eu acredito que está muito mais por esse segundo plano aí. Eu acredito que a tese de todos esses fast foods são escala, né? Então, ou seja, precisa abrir unidades e unidades numa velocidade de tempo muito grande. Eles com certeza entenderam que a fachada ou o estilo de arquitetura do prédio talvez não fosse determinantes para o sucesso do ponto. Não mudava, a pessoa ia Não entrar de mudava, qualquer jeito, né? Ela vai pelo entrar nome. por causa da marca, por causa do produto que se vende ali e minimamente pela experiência que se tem dentro. Sim. Então, se você não tem a variável arquitetura, né, do prédio ou do estabelecimento ali, não tem o porquê você dificultar o processo construtivo colocando uma arquitetura complexa. Então, dado isso e o volume de escala e de abertura de lojas simultâneos, então é o óbvio que se padronize mais, se traga mais estruturas de construção rápida como steel frame, né? Para você poder abrir lojas em 2 meses, 1 mês e meio, né? Você tem ali lojas sendo construídas já, porque tem tudo padronizado, um sistema construtivo muito fácil, né? Os fornecedores todos homologados. Então, quanto mais você facilita e padroniza essa expansão, e isso feito em escala, você traz uma economia de tempo, de recurso, com certeza, né? E você traz um padrão melhor para a marca. Então, eu acredito que não tenha outra explicação a não ser essa, né? Eu acho que é uma tendência global aí, principalmente desse sistema de fast food. Agora, quando você vai para uma marca, um estabelecimento que você precise viver uma experiência diferente, né? Voltado com o entorno e etc., eu acho que com certeza isso faça mais sentido. Não, aí entra, por exemplo, ali no Cidade de Matarazzo, né? Nossa, uma loucura. Então, assim, foi criado ali a Itália dentro de São Paulo e a pessoa quer porque ela quer vivenciar isso. Então é diferente, né? Agora, quem quer comer McDonald's, passa lá, pega no drive e não vai mudar muita coisa. Sim. Mas eu percebo que até nos próprios fast foods tá existindo essa volta, mas mais no interior, como você comentou. Então, novos projetos, e aí eles estão agora mudando, né, de pouco a pouco, para que todos estejam no mesmo padrão. Mas eu tenho percebido isso. Estão trazendo uma decoração, pelo menos, né, ali tem mais informação nas paredes, tem mais modernidade e um pouco mais de cor, para não ficar, para que a pessoa não sinta também, não se sinta acuado. Por mais que a gente saiba que é tudo pensado para você ficar pouco tempo lá dentro e zarpar para liberar espaço para o próximo chegar, né? Então, é tudo pensado mesmo. Fábio, então pra gente finalizar aqui esse nosso papo, que foi muito bacana. Gostei, hein, Paulinha? Eu também curti. Olha, eu acho que vai rolar, vai dar certo. A gente vai ter muito tempo para falar aqui. Eu espero que também a audiência tenha gostado e que, enfim, a gente possa trazer mais. Acho que falta um pouco disso no mercado da construção, na parte de reformas.
comentando todo o que está acontecendo. Vai ser um projeto bem legal. Não, e são assuntos que realmente interessam, né? A pessoa, ela quer entender ali, a gente tem curiosidade, né? Sem dúvida. E se você tivesse que escolher, então, uma tendência para sugerir que as pessoas ponham em prática, que elas vão conseguir ali ter, o que é o de melhor custo-benefício dentro de tudo que a gente conversou? Eu diria que você buscar racionalidade dentro da sua casa, dentro do ambiente que você vive, eu acho que é a coisa mais legal que as pessoas podem fazer. Às vezes as pessoas têm um preconceito de achar que casas bem montadas e casa bem decorada são só casas de capa de revista. E vocês estão enganados, gente. Então, dá para fazer muita coisa legal com o básico, né? Então, você mudando uma pintura, você trazendo alguns elementos, você trabalhando com decoração, você trabalhando com o entorno ali, um quadro. E tem muita coisa legal que dá. O verde, trazendo plantas. Então, assim, muita coisa bacana. Então, se você gosta, se interessa desse tema, eu acho que as pessoas têm que ir a fundo, buscar soluções, porque eu acho que todo mundo consegue ter uma casa bacana, bem racionalizada, dentro da sua possibilidade. Então, a arquitetura e principalmente esse aconchego tá para todos. Então, eu sugiro que você vá atrás, porque o céu é o limite e realmente tem solução para tudo. É isso aí. E aproveitando então o gancho para falar novamente que a Decora Fit, ela faz para você o projeto, a reforma, os móveis sob medida e a gestão da obra completa. Então, você que tem alguma dúvida se a Decora Fit é a solução para você, não tenha. Apenas entre no site, já acesse ali a nossa calculadora, simula para você conseguir ter realmente estimado o valor que você vai ter ali de investimento para fazer a sua reforma e a reforma que vai ser do seu jeito, realmente do seu gosto, a sua casa com a sua cara. Fábio, vamos aproveitar que a gente tem esse tempinho aqui. Uma vez por mês, né? Nós vamos nos encontrar? Uma vez por mês. Vai ser demais. Vou aproveitar para falar sobre a agenda de eventos. Legal. Igual, né, a Casa Cor, que vai acabar agora dia 9 de agosto. Vou falar sobre os outros eventos que tem em agosto. E se você quiser, né, ficar por dentro da agenda de eventos, nós temos aqui para os próximos 4 meses. Você pode comentar aqui embaixo agenda de eventos que a gente manda para você. Ou também acompanha mês a mês, que a gente vai já deixar sobre o próximo mês avisado. Então, ó, a Constru Expo fica em Atibaia, vai ser do dia 12 a dia 15 de agosto. É uma feira gratuita que reúne engenheiro, arquiteto e construtores. Você já tinha ouvido falar? Não. 4 Atibaia, dias não. em Atibaia. Constru Expo. Muito legal. Depois nós temos a Expo Construção do Nordeste, lá em Salvador, Bahia, que é o maior evento do setor, lá do Norte e do Nordeste. Tem mais de 160 expositores e cerca de 35 mil visitantes. Então, do dia 12 ao dia 14 de agosto, se você é aí da Bahia, tem uma Expo Construção para você. Deve ser parecido com a Revestir daqui? Pode Algo ser, assim? pode ser. Ou, não, talvez pareça mais com a Feicom. Tá vendo, gente? Tem tudo constru- isso, viu? construção, mas eu acho legal a iniciativa Muito dos bacana. estados estarem trazendo isso. Bacana. Muito legal. Aí tem a Casa Cor em Brasília, do dia 13 de agosto. Então vai acabar aqui a de São Paulo. Na semana que vem começa a de Brasília, do dia 13 de agosto a 12 de outubro. E também em Minas Gerais, do dia 15 de agosto ao dia 26 de setembro. Então, em Brasília e em BH também tem Casa Cor. Curiosa. Você podia me deixar em todas essas, né? Poxa, Resolve isso aí pra nós. olha lá. Quer largar a cara da Decora Fit e só passear na Casa Cor, gente. Meu gente, Deus. eu mereço. Comenta aqui. Manda a Paulinha pra Casa Cor de Minas Gerais. E aí tem a Casa Cor de Ribeirão Preto também, do dia 25 de agosto ao dia 12 de outubro. Então, pra todo mundo tem Casa Cor, gente. Escolhe uma aí e vai passear que vale a pena. E pra finalizar aqui, do dia 25 a 27 de agosto, nós temos o Concrete Show. Aqui em São Paulo mesmo. Gente, que legal. Concrete Show South America. O Concrete Show é uma feira muito legal. É Que mais voltada para o legal. mercado de construção e mais voltada até para concreto. Então lá estão as grandes fornecedoras de concreto do país. É literalmente concreto. Literalmente concreto. Entendi. Tem algumas outras questões em relação a máquinas, equipamentos, mas principalmente as grandes fabricantes de bombas de concreto, de caminhões de concreto. Que demais. Estão tudo lá, então é um evento bem bacana. Para quem nunca foi, vale a pena conferir. Arrasou. E comenta aqui embaixo, conta pra gente qual é o tema, qual é o assunto que você quer que a gente volte e traga pra vocês, que a gente com certeza vai considerar pra no mês que vem já chegar com novas conversas por aqui. É isso aí. E vamos aproveitar para divulgar também os Instagrams. Então,
Segue lá, qual que é o seu arroba? Gente, me segue lá no Fábio G. Moraes no Instagram. Todo dia eu trago conteúdo sobre reformas, novidades da construção. Me acompanha lá no LinkedIn também, Fábio Moraes. Se você não segue o canal do Concretiza no Instagram e no YouTube, se inscreve lá Agora. para você poder isso. receber notificação assim que os episódios são divulgados. Traga o seu comentário, é muito importante pra gente saber o que você quer ver, se você tá gostando, se você não tá, se tá fazendo um monte de besteira ou não, tá muito legal. Comenta aí, gente, pelo amor de Deus, ajudem. Aproveita para já se inscrever no canal aqui do Concretiza, deixar o seu joinha e comentar. Não é difícil, gente, vai cair o dedo não. Faz isso agora mesmo. E o Instagram da Decorafit é @decorafit_br. E também temos o canal do YouTube, onde euzinha mesma, que vos fala, explico lá, passo por vários projetos nossos, vou e visito realmente o apartamento do cliente ali, faço um tour, explico quais materiais a gente usou, quais foram as tendências que a gente conseguiu aplicar lá. Então, vale a pena também nos acompanhar e ver de tudo um pouco o que a Decorafit é capaz de fazer. Muito bom, Paulinha. Acho que é isso, né? É isso, chega. Por hoje é só. A gente se isso. encontra então no mês que vem. Boa. Gente, espero que Fechou? vocês tenham gostado. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.